Efésios capítulo 4, verso 30. Todos encontraram já? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos falar todos juntos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais uma vez. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é espírito e vida. Ela pode nos ajudar nesta hora. E nós pedimos que o Senhor possa, através da tua palavra, levantar a nossa fé. Tirar das nossas vidas qualquer coisa que não te agrada, Senhor. Para que possamos te servir de uma maneira melhor. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Enquanto oramos e pedimos que o Senhor repreenda toda ação de Satanás. Tudo que o diabo tiver planejado para atrapalhar o bom andamento deste culto seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Que nada tire a atenção dos irmãos. Que nada roube a nossa atenção, Senhor. Mas que nós possamos estar com o coração ligado na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar-nos. Na quinta-feira passada, nós falamos aqui com os irmãos que estiveram aqui, sobre as 3 dispensações de Deus. Uma coisa que nós precisamos de lembrar, que Deus sempre trabalha com o número 3. Isto confundiu, está confundindo até hoje o mundo religioso. Eles atribuem a Deus 3 personalidades distintas. E dizem que Deus são 3 pessoas na divindade. Na verdade, não são 3 pessoas. São 3 manifestações. 3 ofícios do mesmo Deus. Amém? Você vai ver isso através de toda a Bíblia. Jesus esteve aqui na terra, foi chamado por 3 nomes diferentes. Isso não fez dele 3 pessoas. Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. São ofícios dados ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Amém? Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Jesus é o profeta dos profetas. Amém? Isso não faz dele 3 pessoas distintas. Também os 3 ofícios, Pai, Filho, Espírito Santo, não faz de Deus 3 pessoas distintas. São 3 manifestações do próprio Deus. Há muitas pessoas que se confundem. Por exemplo, quando o Senhor Jesus estava sendo batizado, apareceu uma pomba no céu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo
foi visto na forma corpórea de uma pomba. E uma voz disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então as pessoas dizem: olha, está a pomba, que é o Espírito Santo, está Jesus dentro das águas, e está aqui uma voz. Aí as três pessoas. Isso é uma ignorância. Pessoa só tem uma. Ela está dentro das águas. Você vê uma pomba, você não diz: ali tem uma pessoa. Você diz assim? Não diz. É uma ignorância. Você ouve uma voz, você não pode dizer que é uma pessoa, que daqui a um pouco você vai dizer que a jumenta de Balaão também é uma pessoa. E ela falou. Falou ou não falou? Então você não pode atribuir. Ali são manifestações. O que Deus estava mostrando? Estava mostrando que ele era onipresente, que ele podia estar naquele momento presente de três maneiras diferentes. Não só ali, mas se ele quisesse manifestar ao redor do mundo agora, de bilhões de formas diferentes, ele faz. Ele pode fazer? Pode ou não pode? Então, quando ele apareceu ali, as três manifestações num só momento, as pessoas dizem: ali estão as três pessoas da Trindade. Isso é uma ignorância. Agora, eu quero falar que Deus sempre trabalha com o três. Deus é completo em três. São três as etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Amém? Nós vimos aqui na quinta-feira passada que existem três dispensações. A dispensação da lei. A lei, ela foi dada por Deus a Moisés 430 anos depois que ele fez a promessa a Abraão. E ela durou centenas de anos, desde Moisés até a introdução da dispensação cristã, ou seja, quando Cristo iniciou o seu ministério. Porque eu tenho falado sobre isso muitas vezes. Muitas pessoas pensam que o Novo Testamento iniciou com o capítulo 1 de São Mateus. Ali não se inicia o Novo Testamento, inicia-se a história do Novo Testamento. O nascimento de Jesus, a aparição dele no templo aos 12 anos, o batismo dele aos 30, mas o Novo Testamento, ele só é efetivado depois que ele tomou a última ceia com seus discípulos, tomou o cálice, deu graças e disse: este é o Novo Testamento do meu sangue. Então, quando ele foi à cruz, derramou seu sangue, iniciou-se de fato o Novo Testamento. Amém? Ali inicia o Novo Testamento, é um novo pacto. Porque a lei, ela tinha substitutivos, animais, festas, coisas que foram dadas ao povo de Israel até que Jesus Cristo viesse. Paulo disse que a lei, ela não é a imagem exata, mas ela é a sombra. Hebreus capítulo 10, verso 1, Paulo disse isso, que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas é a sombra. Mas Jesus Cristo estava representado em cada coisa daquela da lei, nas festas das Boas Novas, nos sábados, naqueles cordeiros animais, novilhas, pombos, rolinhas, que eram sacrificados pelo pecado do povo. Um dia,
ia haver um sacrifício, um único sacrifício, porque o povo ia todo ano levando sacrifícios, rolinhas, se eram pobres, se eram melhor de condição, levavam um cordeiro para sacrificar pelos seus pecados. E aquele sangue daqueles animais que eram derramados não podiam manter, cobrir, apagar o pecado das pessoas, apenas cobria. Não tirava o desejo do coração das pessoas de pecar. Elas continuavam com os desejos pecaminosos em seus corações. Mas o dia que Jesus Cristo foi ao Calvário e derramou seu sangue, nós fomos salvos pela sua graça. Ali iniciou-se um novo testamento. Amém? Iniciou-se um novo testamento. Então, a lei com suas sombras durou centenas de anos. Mas o período chamado a dispensação cristã, que foi o período que Cristo esteve aqui em pessoa humana na terra, foram apenas 3 anos e 6 meses. Apenas 3 anos e 6 meses. E logo então nós íamos ter a dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação que nós estamos vivendo hoje à noite. Amém? Agora, isto foi mostrado, e eu acho interessante, eu estava vindo da estrada, voltei em casa para pegar esta fotografia, para comentar este assunto, para mostrar isso para vocês. O irmão Brana diz assim, diz aqui na mensagem Shalom, ele diz assim: agora, acima nos céus, você observou o que eu estou olhando nisto, a luz na fotografia, tirado lá da revista Life, este quadro. Este quadro aqui que o irmão Brana está comentando sobre ele. Disse: eu tenho este quadro, esta fotografia, deste halo de luz, desta coluna, que estava a 64 quilômetros de altura, lá no céu do Arizona. Foi visto também no México. Estava lá quando o profeta de Deus estava em cima do Monte Sunset. Ele estava orando e vieram 7 anjos, uma constelação de anjos, formou esta nuvem, e ela ficou subindo e descendo num local onde jamais pode haver umidade, porque você viaja de avião, as nuvens estão aí a 3, 4 mil metros de altura, para cima não existe mais umidade. E ela estava como que a 64 quilômetros de altura, em cima, subindo e descendo, formando este círculo misterioso. E as escolas liberaram as crianças para ver este fenômeno. E eles não sabiam o que era. O que é isso? O que está acontecendo? Os meninos olhavam, mas o filho, um garoto, filho de uma irmã, disse: mamãe, aquilo é Deus falando com o irmão Brana lá em cima da montanha. Aleluia! Glória a Jesus! Deus estava falando com o profeta. Aquela nuvem formada por 7 anjos chegou a levantar o profeta da terra. O irmão Brana disse: eu fui levantado da terra nesta constelação de anjos. Mas eu trouxe aqui, e o irmão Brana comenta, falando sobre isso, ele diz assim, que esta luz na fotografia foi tirada da revista Life. Eu já vi a revista, inclusive original, agora mesmo nos Estados Unidos eu vi esta revista, com esta fotografia original. E o irmão que mora aqui nesta casa tem colocado isso na parede, aquela luz, ou aquele triângulo de luz. Você olha, ela está aqui numa lateral, talvez não dê para ver, mas eu quero
eu quero mostrá-la de maneira diferente. Os irmãos lá da África, da igreja do irmão Edgar Roscoe, eles fizeram, e eu pedi para o irmão Roscoe esta fotografia. Pegaram esta coluna de luz que o irmão Branham diz que está numa forma de um triângulo de luz. Um triângulo. Porque você vai ver, ela está na lateral, mas você vê que ela tem um formato triangular. Dá para se ver daí? Que ela tem um formato triangular? Porque Deus sempre revela-se em três. Sempre a revelação de Deus é em três. Por isso, foi na forma de um triângulo. O irmão Branham chega a dizer que havia uma luz de 3 cantos com um halo. Mas quando você toma esta fotografia, e ao invés de estar nesta posição, você a vira e ela fica em pé, você vai ter o formato de um rosto. Isto formou o retrato de um rosto de Jesus Cristo, conforme João o viu, com uma cabeleira branca. Lá no Apocalipse. Então estes irmãos tomaram a fotografia que nós temos daquela visão que o irmão Branham teve com Jesus e colocaram dentro desta fotografia, deste halo de luz. Eu quero que o Jairo pegue aqui para vocês verem. Dá para se ver daí? Aleluia! Você veja, era ele olhando. Era o Senhor Jesus numa constelação de anjos. Era o Cordeiro. Era o leão que João disse que viu, que ia abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eram os selos do Apocalipse que seriam abertos e revelados a nós. Amém. Glória a Jesus. Deu para ver? Então você tem aqui a mesma fotografia, só que não nesta posição, como foi tomada. Se você a coloca em pé, você tem um retrato e um rosto aqui dentro. O rosto de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então este halo de luz misterioso, aqui no formato de um triângulo, aqui você vê claramente que dá para se notar que é um triângulo. Cadê o Marquinhos? Me ajuda aqui, Marquinhos, segura aqui. Olhando em pé, você tem o desenho triangular. Triangular. Isto não é uma trindade, isto é Jesus Cristo. Amém? Porque ele se manifesta como Pai. Ele é o Pai da eternidade. Glória a Jesus. Isaías o chamou de Deus forte. Os homens querem chamá-lo de segunda pessoa. Isaías o chamou de Deus. De Deus. Muito fraco. De Deus. Então, se é forte, fala forte. De Deus. De Pai da eternidade. Pai da eternidade. Quando ele era Pai da eternidade, ele era príncipe da paz. Amém. Glória a Jesus. Ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Glória a Deus, numa destas revelações. Agora, você observa, dentro da dispensação da lei, vamos tomar o Velho Testamento, Deus estabeleceu tipos e sombras que apontavam para as coisas que ele faria no período do Novo Testamento. Se tomarmos, por exemplo, Deus deu aos levitas 48 cidades para as suas habitações, 48 cidades para eles habitarem. Eles não teriam direito
a ter uma herança, uma fazenda, um pedaço de terra enorme, um território, mas teriam direito de ter uma cidade e ali a sua habitação e um pedacinho de terra para criar uma vaquinha, ter um leite, alguma coisa para comer ali. Isto era tudo que os levitas tinham, pois eles viviam da 10ª parte que aquelas outras tribos traziam para eles. Eles viviam para ministrar e as tribos trabalhavam, tiravam a 10ª parte, que eu quero lembrar aos irmãos que não deve, eu falei isso agora há pouco, falei para um pastor que me procurou, falei com um grupo de irmãos lá nos Estados Unidos agora há pouco, não deve ser a sobra. Dízimo é primícia. Você deveria tirar primeiro para Deus, porque Deus não aceita segundo lugar em nada. Amém? Seu dízimo é primícia. É isto que nós precisamos lembrar. Então os levitas viviam das primícias, e as primícias, se você tomar o capítulo 18 do livro de Números, Deus não aceitou, inclusive, as coisas que se trouxessem para os levitas que fossem ruins, teria que ser as melhores. Era o melhor do azeite, o melhor do rebanho, o melhor do gado, tinha que ser o melhor, porque Deus não aceita resto. Amém? Amém? Você crê nisso? Isso é de filho de Deus. Então Deus deu 48 cidades para os levitas. Destas 48 cidades, Deus mandou que fossem separadas 6. 3 além do Jordão e 3 aquém do Jordão. Eram chamadas de cidades de refúgio. Essa cidade de refúgio, ela fora construída, Deus deu aquelas cidades para pessoas que cometiam erros involuntários. Erros que não eram voluntários. Eu quero falar que não há lugar para sujeira no Evangelho. Não há lugar para vidas imundas. Nem no tempo da lei e muito menos no período da dispensação do Espírito Santo, a ponto do profeta de Deus dizer: o Espírito Santo não é uma fossa negra. Você não pode viver uma vida suja e chamar-se a si mesmo de cristão. Você está enganando a você mesmo. Amém? Então, se no Velho Testamento havia cidade de refúgio para abrigar pessoas que acidentalmente cometiam erros, e aquela pessoa então ia para aquela cidade se refugiar ali, e havia ali um levita, que quer dizer um sacerdote, a família levita, havia um ancião ali na porta para julgar se aquele homem havia premeditado aquele crime, aquele erro, ou se ele havia feito aquilo acidentalmente. Se fosse acidentalmente, ele era aceito na cidade. Se fosse premeditadamente, ele teria que ir e morrer e pagar por aquele erro, porque na lei era assim: olho por olho, dente por dente. Errou, pagou. Vocês já viram? Adulterou, era apedrejado. Cometia sacrilégio, era queimado. Eles queimavam literalmente. Vocês se lembram, eu preguei sobre isso aqui, o pecado de Acã, que por ele ter tomado uma cunha babilônica, uma capa babilônica e uma cunha de ouro, ele e sua família foram queimados literalmente. Isto era a lei. Para você ver que aquilo que era na lei apenas uma sombra e foi tratado com este rigor todo, imagine agora no período da dispensação do Espírito Santo.
Você pensa que agora está muito mais fácil, é muito mais liberal, não há isso. Você está enganado. Você está enganado. Naquela época era sangue de bodes e de cordeiros e a coisa era séria. E hoje é sangue do próprio Deus. É muito mais sério. A ponto de Paulo dizer que aquele que pisar sobre o sangue do Filho de Deus, não resta mais sacrifício para o tal. Não há mais perdão. A coisa se torna muito mais séria do que se pode imaginar. Amém? Você crê assim? Então vamos voltar lá. Então lá no Antigo Testamento tinha esta cidade de refúgio. Quando uma pessoa cometia algum crime acidental, o levita o deixava entrar, julgava a sua vida, via a sua condição, falou, não, foi acidente, você pode entrar. Entra. Mas se não, dizia, você tem que morrer, pagar por isso. Quando uma pessoa entrava, preste atenção a isso aqui, quando uma pessoa era aceita naquela cidade de refúgio, o irmão Brana disse que quem entrava ali não podia reclamar. E tem muita gente, eu quero falar sobre isso. Não podia reclamar. Vamos ver, você entrou. Quando chegava na hora do almoço, aí vinha a comida. E traziam a comida. Aí eu olhava assim e dizia, mas eu não gosto disso não. Lá em casa eu não comia isso não, mas é lá na sua casa, que não é sua casa. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmã? Lá na sua casa você não gosta, mas ali não era a sua casa, ali era um refúgio. E o irmão Branham disse que quem entrava ali estava se livrando dos inimigos que viriam para matá-lo. Nenhum inimigo podia entrar numa cidade daquela. Mas veja então. Então quem entrava ali ficava agradecido. Falava, olha, se eu estiver aqui, ninguém vai tocar na minha vida. Eu escapei. Ninguém pode me matar. Ninguém pode me tocar. Não é começar a dizer, não concordo com isso. Não gosto disso, não achei bom isso. Então sai. Sair era morte. Porque lá era olho por olho, dente por dente. Sair era morte. Então quem estava lá tinha que estar feliz. Tinha que estar satisfeito. E o irmão Branham disse, eu entrei em Cristo. Aquela cidade de refúgio apontava para o Senhor Jesus. E disse, desde que vim para Cristo, estou feliz. Eu não reclamo, eu agradeço. Amém? Você quer dizer obrigado, Senhor? Ele te aceitou aqui? Ele te aceitou aqui? Então diga obrigado, Senhor. Amém. Isto era apenas um tipo lá no Velho Testamento. Lá na lei, era apenas uma sombra. Ficava ali, estava salvo. Agora eu estou falando que Deus não aceita, não cobre pecados premeditados. Vida suja, nem lá e nem aqui. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu sou filho de Deus, de todo jeito eu estou salvo, que eu já sou salvo pela graça. E até teólogos inventaram a doutrina de uma vez salvos, salvos para sempre. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Viu? Você pode se perder. A Bíblia diz que há 3 classes de pessoas. Umas têm seus nomes escritos no livro da vida, este nome pode ser riscado. Outras nunca tiveram seus nomes lá. E uns têm os nomes lá
e nunca serão riscados, mas eles podem ser punidos. Eles podem ser punidos. O irmão Brana disse: você quer saber de uma coisa, o que a maioria de nós não sabemos? Você sabe por que foi que Israel foi para o Egito peregrinar lá no Egito durante 400 anos? Quer saber por que eles foram para lá? Por que eles se tornaram escravos de Faraó, amassando barro? Suas moças eram humilhadas, seus homens apanhavam com o chicote daqueles capatazes. Você quer saber por quê? Por causa de uma falha. Porque a promessa que Deus havia feito com Abraão, Deus não podia invalidar. Quando Deus dá uma palavra, aquilo está garantido. Por isso Jesus disse que passarão céus e terra, mas sua palavra jamais passará. Ele fez uma promessa para Abraão, mas daqui um pouquinho, um dos descendentes de Abraão gerou 12 filhos, e 11 daqueles irmãos venderam o seu irmão. Você sabe por que eles foram para o Egito? Para purgar, sofrer na carne a consequência do pecado por ter vendido seu irmão, por ter se levantado contra seu irmão, foram parar no Egito. Eu pergunto, Deus invalidou o pacto que ele fez com Abraão porque eles foram para o Egito? Não, mas eles perderam a liberdade, se tornaram escravos, foram sofrer, pagaram um preço altíssimo. Você não perde a sua salvação por causa de erros, mas você paga pelos seus erros. Amém? Davi errou, o Espírito Santo se retirou da vida dele, ele ficou triste, ele chegou a orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances da tua presença, não retires de mim o teu espírito, mas me dá alegria de volta. Ele estava triste, ele estava arrasado. Esta é a razão de muitos crentes ficarem arrasados e dizer: eu esfriei, eu estou frio. Levanta-te, é hora de buscar, de clamar, de pedir. Amém? Amém? Você erra, você não perde, mas você paga pelos seus erros. Você sabe que muitas coisas acontecem na sua vida e você fica perguntando: por que que está acontecendo? Por que que eu estou passando por isso? Você está passando, sabe, por causa das suas desobediências, porque você fez o que não deveria fazer. E quando você faz o que não deve fazer, você precisa pensar e se lembrar disso, que Deus não está ao lado desta criação moderna de filhos hoje. Deus não está favorável a isso. A Bíblia é o livro perfeito em todos os seus ângulos. Amém? Se ela ensinou, disse: corrija o teu filho com vara, Deus também tem vara para os seus filhos. Se a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ele toma por filho, aquele que ele ama, se você ama o seu filho e você o visse no meio de uma rua sentado onde um carro poderia atropelá-lo, e você dizer: filho, sai daí, ele sai, daqui um pouquinho ele retorna e senta lá, e você: meu filhinho, não fica aí não, porque você vai morrer, aí o carro te pega, você vira as costas, ele vai, se assenta lá novamente, pega uma varinha de goiaba, uma varinha de acerola e vai lá nas perninhas dele e dá umas boas sapecadas. Ele, ai, 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 no instantinho ele não vai lá mais. É assim. Você está fazendo porque você quer o mal daquela criança? Você está fazendo porque você a ama. Você não quer que ela esteja ali morta.
E é assim que Deus trata com seus filhos. Quando você erra, você paga. Quando você erra, ele te corrige. Israel foi para o Egito porque os seus irmãos, os filhos de Israel, venderam José. Então agora vocês vão atrás aonde está José. E Deus muitas vezes põe a gente com a cara no chão. Amém. Deus te faz humilhar. E coisa boa é quando nós aprendemos a lição da humildade. Porque se o marido com uma mulher dentro de casa tiver uma pequena desavença, um pequeno desentendimento, e ele reconhecer que ele está errado e voltar e dizer, olha querida, me perdoe, eu não vou fazer isto mais, e ele se humilhar e voltar atrás e dizer, olha, eu não quis falar assim, eu vou consertar, aquilo dá um nó na garganta, sabe, para pedir perdão, para voltar atrás, é difícil. É mais fácil arranjar uma desculpa, e a maioria das brigas é porque as pessoas não querem admitir que estão erradas. Mas quando se admite, então vai fazer tudo para não entrar mais naquela circunstância, para não ter que enfrentar aquela dificuldade outra vez. Amém? Então Deus nos deixa passar por determinados caminhos que nós não gostaríamos nunca mais de cruzar por eles. Porque uma vez nos humilhamos e pedimos perdão. Quem é que quer voltar a fazer coisas erradas aqui? Você já passou por determinadas circunstâncias, já fez certas coisas que isso te custou lágrimas? Nos custou sim. Um dia fomos ao Calvário e pedimos perdão. Senhor, perdoa-nos por nossas fraquezas. Estamos aqui nesta noite fazendo tudo para viver uma vida limpa diante do Senhor. Amém. Amém. Então Israel passou por esta circunstância, você vai ver então lá na lei eles passando por isso, enfrentando isso, para deixar um exemplo para os crentes do Novo Testamento. E eu gosto de Deus porque Deus não tem paternalismo, não. Deus trata com os filhos, e ele trata, são filhos, mas errou, você vai ter que passar por um processo aqui. Você vai ter que acertar isso aqui, rapaz. Amém? Você olha, não, mas é graça. Graça, Jacó é o tipo da graça. Irmão Brando diz isso na mensagem, obra-prima. Abraão é fé, Isaac é amor, Jacó é graça. Mas os filhos da graça eram 12, erraram, e ele cobrou o erro de cada um deles. Há um acerto de conta. Olha, você tem que saber disso. Há um acerto de contas no final da nossa vida. Você quer saber de uma coisa? Nós vamos ter que responder por cada ato que praticamos, por cada palavra que falamos, e vou mais adiante, até por cada pensamento que pensamos. Por isso não vivemos fazendo um armazenamento de sujeira na cabeça. Não me interessa ver essas novelas desgraçadas e sujas de mulheres traindo o marido, de mulheres praticando, de casais praticando atos sexuais dentro das casas. As casas viraram prostíbulos e as famílias perderam a vergonha. Você não vê uma pessoa ficar corada mais. Eu não estou interessado em armazenar sujeira na cabeça. Infelizmente, eu já tenho que enfrentar cada dia milhões de demônios sujos e imundos que vieram do inferno e forjaram o caráter das pessoas. Espera um pouquinho. Nós não queremos ter pensamentos sujos. Por isso não estamos procurando olhar em coisas sujas.
Vai uma mulher ali na rua, ela é bem feita de corpo, tem umas pernas bem torneadas, e um homem olha para ela, e aquilo fica lá no seu subconsciente, e ele vai de vez em quando dizer, mas hoje eu vi uma dona de faces, faça o favor. Ficou armazenada aquela porcaria lá dentro, e ele vai carregar aquela sujeira, aquele espírito de adultério sobre ele, que ela passou e lançou. Mas o profeta de Deus ensinou e disse, quando você vê uma coisa desta, vire o seu rosto e lembre-se de Jesus Cristo no Calvário, que você já acertou isto com ele. Amém, amém. Olhe para Cristo, lembre do que ele fez por você. Lembre que a sua alma estava indo para o inferno, mas ele cruzou o seu caminho, te deu uma oportunidade nesta cidade de refúgio. Amém? Aleluia! Então eu quero que você vá analisando estas coisas, vai juntando estas coisas. Nós vamos responder por cada ação, por cada palavra, por cada pensamento. Antes de irmos para a nossa casa hoje à noite, quem gostaria aqui de consagrar a sua mente para Deus? Quem gostaria de ter uma mente limpa, de pensar apenas o correto? Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Seus pensamentos serão bons, você não desejará mal para ninguém, você não desejará cobiçar, você não desejará roubar, você não desejará ser infiel, você tem apenas um pensamento, você quer que os seus pensamentos estejam em Deus o tempo todo. Amém? Isto é o que é o cristianismo. É você envolvido com Deus 24 horas por dia. Disse o salmista, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Amém? Glória a Deus. Então você vai juntando aí estas coisas. Você pega os filhos de Jacó, eles erraram. E na hora final, não precisa pensar porque era filho de Jacó, não. Jacó chamou um por um para fazer acerto. Chamou o Rúben, que era o primogênito, falou, vem cá. Estava morrendo, é final. No final da sua vida tem um acerto de contas. Ninguém se engane, não. Você vai responder. E eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus porque se baixar a tela da minha vida aqui, para ser mostrada para você, tem muita coisa que eu não gostaria que você visse. E na sua não tem, não? Você tem coragem de deixar as pessoas conhecer sua vida? Pode passar o filme da sua vida aqui para mostrar os seus atos? Os pensamentos que já passaram pela sua cabeça? Mas que coisa boa é você parar aqui nesta noite e dizer assim, meu Deus, mas como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus providenciou através de Cristo o seu sangue para lavar, para me redimir. Ainda que você conheça alguma coisa errada da minha vida, Deus não conhece. Deus apagou com seu sangue. Glória a Deus. Ainda que eu mesmo me lembre delas. Mas Deus falou, e eu creio na palavra de Deus, você crê? Ele disse assim, eu não me lembro mais dos vossos pecados.
Amém. Glória a Deus. Você tem coragem de dizer Jesus é maravilhoso? Vá somando aí. Jacó chamou os filhos e falou: Rúben, você deitou com uma concubina minha, você não pode herdar a primogenitura. Simeão e Levi, vocês dois entraram numa cidade, mataram, saquearam, destruíram. Vocês não podem ficar com a primogenitura, vocês vão ter que pagar por isso, vocês vão ser espalhados em Israel. Foi dando a recompensa de cada um. Cada um recebeu por aquilo que havia feito de errado. E você quer ver como Deus é sábio? Eu vou só mostrar para você como Deus é sábio, como Deus sabe fazer as coisas, como Deus confunde a mente dos seres humanos. Deus faz as pessoas ficarem completamente... porque a Bíblia diz que é assim. Chegou no quarto que era Judá, abençoou, falou sobre o que ele seria, que Judá era um leãozinho que se deitava, e falou tanta coisa boa, passou e tal, e foi lá para a casa de José e disse a primogenitura de José. José vai ser o primogênito, vai receber a primogenitura. Aí então Jacó abençoou José, disse: você é o meu primogênito. A bênção da primogenitura ficou sobre José porque os outros não estavam em condição de receber. Aí abençoou José. Então José teria que dar a primogenitura ao seu primogênito. E o primogênito de José se chamava Manassés. E quando Jacó foi abençoar o primogênito de José, ele cruzou as mãos. Eu quero mostrar para você ver o que Deus faz. Ele cruzou as mãos. José correu e falou: não, pai, não é assim não, não é esse que é o mais velho, não. É esse de cá. Ele falou: deixa, porque Deus fez isso. Aí abençoou Efraim. Aí Efraim ficou abençoado e Manassés perdeu a primogenitura. Mas Deus já fez aquilo de propósito. Porque a mente de Deus, nada o apanha de surpresa. Ele está vendo o amanhã como vê o ontem. Aleluia. Ele estava olhando o futuro. Ele sabia que um dia Efraim iria se prostrar diante de bezerros de ouro. Ia se tornar um idólatra. E quando ele fizesse isso, ele ia tirar a primogenitura de Efraim para dar para o quarto filho de Jacó, que era Judá. Porque ele tinha um propósito nisso, por isso ele já fez propositalmente. Ele cruzou a mão propositalmente, a bênção ficou sobre o menor. Daqui um pouquinho, aquilo ia recair, Efraim se tornou um idólatra, ele riscou Salmo 78, ele disse: tirei a bênção da casa de José, de Efraim, e dei a Judá. Por quê? Porque Jesus Cristo haveria de vir da tribo de Judá, e seria o primogênito desta nova criação. Amém. Amém. Ele já sabia o que estava fazendo. Ele estava saltando para pegar. Lá na frente, você não sabe. Deus tem passado por cima de tanta gente boa e olhado em você. Amém. Aleluia. Ele saltou para pegar lá na frente. Você sabe de uma coisa? Ele passou pela cidade de Jericó. Lá tinha muitas mulheres honradas, muitas moças honradas. E ele foi atrás de uma prostituta chamada Raabe. Ele quis salvar a Raabe. E ele salvou a Raabe. E a Raabe não pereceu com Jericó. Amém. Mas a dona limpa, a mulher do governador, do prefeito, a filha do sacerdote, dizia assim: mas por quê que ele salva uma prostituta e não me salva e me deixa perecer debaixo de um monte de concreto desse? Parece que Deus é injusto. Não, mas nenhuma daquelas donas honradas quis nada a ver com os espias. Nem olharam para eles. Quem quer alguma coisa com esta Bíblia hoje à noite? Ei! Quem é que quer obedecer estes velhos
velhos preceitos familiares. Quem é que quer obedecer estes velhos mandamentos de Deus aqui? A sociedade de João Pessoa não quer, os intelectuais não querem, mas você quer, eu quero. Eu estou consciente de que há muitas pessoas melhores do que eu aqui nesta cidade. Mas querem eles alguma coisa com esta Bíblia? Hein? Não querem, mas eu quero. Eu quero. Eu quero e faço como a Raabe disse. Olha, o que é que eu devo fazer? Diz, põe esse cordãozinho aí. Aquele cordãozinho balançava, dia e noite ele apontava para o sangue de Jesus. Eu quero o sangue de Jesus, e você quer? Amém? Amém. Aleluia. Então, olha, eu não quero ficar nisso aqui, mas o Velho Testamento está cheio de figuras. Cada exemplo daquele que está narrado ali no Velho Testamento, eu poderia pegar e aplicar aqui para mostrar para você como Deus trabalhou na dispensação da lei. Até chegar em Jesus Cristo na dispensação cristã, que foram apenas 3 anos e 6 meses, e que muita gente está confuso por causa desta dispensação, porque no período da dispensação cristã, que foram 3 anos e 6 meses, o pessoal falou, Jesus falou assim, não, eu não vim para julgar ninguém. O senhor, aquela mulher, não vim para julgar. O Filho do Homem não veio julgar. Não, a palavra que eu vos disse, esta vos julgará no último dia. Ele não julgava. De jeito nenhum. De modo nenhum. Ele apanhava as pessoas nas suas próprias estultices. Senhor, esta mulher aqui foi apanhada em adultério. A lei dizia que ela deve ser apedrejada. E agora? Ele escrevia no chão tranquilamente e continuou a escrever, e eles estavam todos armados para apedrejá-la. Hein? E ele estava escrevendo, daqui um pouquinho ele não julgou, ele não defendeu, ele só falou, aquele que entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E continuou escrevendo, e um saiu para a direita, o outro para a esquerda, e um foi embora, e o outro foi embora, e ficou ele e a mulher, sozinho ali. Só ele e a mulher. E ele riscando no chão. Você sabe o que ele escreveu lá? Você sabe o que ele escreveu lá? Agora eu vou mais adiante. Você sabe quem era aquela mulherzinha? Porque o diabo é assim, ele te joga numa enrascada e depois vai lá para te condenar. Ele não te dá a mão, não. Ele te atrapalha e depois te condena. Este é Satanás, chama-se acusador. Isto que quer dizer a palavra Satanás. Ele apanhou aquela mulher, era uma mulher bonita, era uma jovem bonita, talvez de família pobre, mas de um corpo bem feito. E não tinha o que comer. E ela precisou de comercializar o seu próprio corpo para viver. Ele a forçou por uma circunstância. E ela se tornou uma mulher vulgar. E mais tarde, ele a apanhou num ato sujo e disse, agora você vai morrer. Ele não tem pena da sua alma, não. O diabo não está com pena da alma de mães de famílias, de pais de famílias. Por isso ele está arrastando a multidão para o inferno. Mas Jesus Cristo veio por causa de você. Te viu ali, te viu caído, te viu sujo, te viu esmagado, te viu sem condição. Nenhum homem tem condição de retornar à presença santa de Deus. Mas Jesus, este ser sagrado, este ser santo, este ser puro, este ser justo, este ser honesto, este ser perfeito, a estatura perfeita de um homem, ele veio aqui por você.
Amém. Ele desceu aqui por você. Você acha que ele estava lá riscando no chão à toa? Ele estava esperando aquele ato. Eu quero falar para você que nada apanha Deus de surpresa. Um dia na eternidade, há 100 bilhões de anos atrás, na mente eterna de Deus, Ele te viu assentado aqui me ouvindo falar essas coisas. Ele sabia a roupa que você estava usando, Ele sabia o seu nome, Ele conhece a sua vida suja, Ele sabe tudo a seu respeito. Você não pode esconder nada dEle. Portanto, não foi surpresa o dia que aquela mulherzinha estava lá nos pés de Jesus. Aquilo não era surpresa. Aquilo estava no programa de Deus antes da fundação do mundo. Ele estava lá esperando por ela. Ele esperou aquele momento sozinho ali, que os fariseus viessem com aquela mulher naquela condição, para ele poder resolver o problema dela. Um dia na minha vida ele veio me encontrar. Um dia ele cruzou o meu caminho. Um dia como este que você está aqui, ele falou todas as sujeiras da minha vida. E ele nunca me disse: seu imundo, seu porco, seu sujo, seu miserável, sai de perto de mim. Você é um sujo, eu sou santo. Não, ele não falou isso para a mulher. Ele escreveu no chão. Eu acho que ele escreveu assim. Lá no chão, só ele e a mulher podiam ler aquilo, como só a minha alma e ele entende quem eu sou e eu sei quem é ele. Eu não posso falar dele para você, ainda que eu tivesse cultura e pudesse falar no mais alto da língua portuguesa ou inglesa, ou seja lá do que for, jamais conseguiria falar para você do quanto ele é bom. Mas tem uma coisa que conhece a Deus. Essa é minha alma, lá dentro do meu ser. Eu não sei te explicar porque Jesus me ama, mas eu sei que Ele me ama. Amém. Aleluia. Eu não sei te explicar, só sei que eu sou filho dEle. E naquele dia, sentado ali, agachado ali no chão, eu penso que ele talvez tenha escrito assim: minha filha, porventura, isto não estava no meu programa desde a eternidade? Minha filha, está tudo certo. Está certo. Eu vim aqui te encontrar, minha filha. Glória a Jesus. Você está apavorado porque está tudo certo. Você é minha. E ela ficou lá. E ele escreveu. E aquilo entrou no coração dela. E ele virou para ela e disse: onde estão os teus acusadores? Senhor, nenhum, todos se foram. Ele disse: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Aleluia. Vai e não peques mais. Vai e não viva mais esta vida imoral, suja, nojenta. Eu não te condeno. Ele não disse assim: imunda, não quero nada com você. Não, ele disse: eu não te condeno. E daqui um pouquinho aquela mulher se foi. E ele ficou lá e virou as costas. E quando ela olhou para trás, ele estava com seus braços abertos, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aquilo limpou o caminho dela. Aquilo expulsou os demônios. Olha, Jesus, Paulo chamou de aquele que habita na luz inacessível, se referindo a Deus. Já meia-noite, não? Já meia-noite, já? 5 minutos. Luz. Se apagam as luzes para passar para o próximo ano,
mas quem segue a Jesus jamais andará em trevas. A luz expulsou as trevas. Deus é luz, diz a palavra. Demônios são trevas, mas Deus é luz. Aleluia. Deus é luz. Diga: Deus é a minha luz. O salmista disse: Ele é a luz do meu caminho. Ele é lâmpada para os meus pés. Ele que ilumina a minha vida. Aleluia. Aleluia. É assim que nós vamos entrar no outro ano dizendo: Ele é a minha luz. Ele é a minha luz. É mais um ano que vai começar, mas Ele é a minha luz. Aleluia. Ele é a luz do meu lar, Ele é a luz da minha família, Ele é a luz do meu caminho, Ele é a luz da minha alma, Ele é a luz da minha vida. Glória a Jesus. Amém. Ele não estava ali para condenar ninguém. Não. Ele não estava lá para condenar ninguém. Ele estava para iluminar o caminho. Ele terminou a sua jornada indo para a cruz. A dispensação cristã terminou na cruz. Ele dizendo: Pai, está tudo consumado. Amém. Ele consumou. Ele consumou. Eu não tenho condição, você não tem condição. Viemos todos ao mundo através da via sexual. Nascemos como pecadores, falando mentiras, fazendo coisas erradas. Não tínhamos condição nenhuma de ser salvos. Mas Ele veio sem sexo. Ele não mentiu. Ele disse: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Foi para isto que eu nasci. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ele falou: você é rei e não sabe o que é a verdade? Você sabe o que é a verdade? Você sabe o que é a verdade? A verdade não é a condição da sociedade, a verdade não é o padrão da Rede Globo de televisão, a verdade não é o que as universidades ensinam, a verdade é esta velha e abençoada Bíblia aqui. Esta é a verdade. Isto abençoa o seu lar, isto abençoa a sua vida. Amém. Amém. Ele é a nossa luz. Ele estava expulsando os demônios do caminho de uma filha. Cruza-se o ano, demônios estão sendo expulsos pela luz da palavra de Deus nesta noite. Amém. Aleluia. Demônio não gosta de luz. Ele é príncipe das trevas. Você vê um casalzinho dentro de um carro no escuro, você sabe que ele está fazendo o que não presta. Ele está fazendo algum ato espúrio. Você vê as pessoas fazendo as coisas nos escuros, às escondidas. Nós fazemos as coisas à luz. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então isto vai clareando sua vida. Aleluia. Isto vai abrindo um novo espaço para a sua vida. Glória a Jesus. Então no Velho Testamento, na lei, havia muitos tipos. Na dispensação cristã, Jesus não condenou nem mesmo aqueles que disseram que os seus atos eram atos feitos pelos demônios. Disse: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Ele não condenou aquelas pessoas, ele apenas disse assim: disse: aquele que pecar contra o Filho tem perdão, mas dias virão que o Espírito Santo será dado.
e entrar a dispensação do Espírito. E aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Mas veja que na dispensação cristã ele foi até a cruz, perdoou até o próprio Caifás. Até o Caifás teve a oportunidade de salvação, ele orou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será a dispensação cristã, mas quando entrou na dispensação do Espírito, aí a coisa fica diferente. Vamos para a Bíblia. Agora eu quero ler um pouquinho as Escrituras, eu vou terminar logo. Antes das 3 da manhã eu termino com o sermão. Hebreus 10. Paulo disse assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Não havia misericórdia na lei. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja, esta era a lei. Se alguém quebrasse, morria, sem misericórdia. Aí Paulo entrou agora no período da dispensação cristã e disse: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Porque aí eu volto a dizer que no período em que ele esteve em vida aqui na terra, antes de derramar o seu sangue, ele estava dentro de uma fase de transição, dentro do período da lei para o período da era cristã, e ele nada fez, porque o sangue ainda não havia sido derramado. Mas quando o sangue foi derramado, que o pacto foi firmado e confirmado, então aquele que pisar e tornar profano o sangue desse testamento, Paulo diz, tornar profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, então este só resta uma expectação de juízo para eles. É merecedor de um castigo muito maior do que aqueles que profanaram a lei, que fizeram coisas erradas na lei. Agora eu vou falar aqui. O que era a lei? Pegue lá Êxodo 20. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, guarda o dia de sábado para o santificar. Era um monte de normas e de ordenanças. Você não pode, você está proibido, você não pode. Agora aqui nesta noite, na graça, é diferente. Não existe aqui dentro uma só pessoa impedida de fazer qualquer destas coisas. Eu sou livre para sair daqui, para beber, para arranjar outra mulher, para prostituir, para cobiçar, para mentir, para roubar, para fazer o que eu quiser. Não há uma só proibição. Hoje, na dispensação do Espírito, você pode sair daqui, irmão, fazer o que você quiser. E você, irmã, corte seu cabelo, vista imoral, mostre suas pernas, arranje um biquíni, vai para a praia, mostre, se exponha como mercadoria. Aí, deixa todo mundo ver, porque ninguém sabe que você tem. Precisa mostrar. Faça isso. E quem é que pode te impedir de fazer? Eu não posso. Eu nunca impedi ninguém de fazer coisa alguma. Eu próprio sou dotado do livre-arbítrio, direito de escolha. Deus deu esta bênção para nós. Somos livres. Podemos sair daqui e fazer o que quiser. Aliás, ninguém está aqui obrigado. Ninguém deve estar aqui obrigado. Eu estou aqui porque eu creio que Deus está aqui. Amém. Eu estou aqui porque eu estou querendo consagrar minha vida a Ele. E entramos dentro deste ano querendo luz. Luz para os olhos, luz para a boca, luz para o corpo,
Amém. Luz para a língua, luz para os pensamentos. Queremos luz. Escuta, ninguém está obrigado a nada. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, nós acabamos de afirmar que nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Vamos dizer? Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Agora diga mais forte. Mais forte. Você entendeu? Agora preste atenção. Se você tiver em algum momento um contato com este Espírito Santo, você não vai querer fazer nada que ele não agrade. Aliás, escuta a palavra Espírito. 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 Olha, Espírito. Espírito Santo. Tudo que for imundo é contrário ao Espírito Santo. Tudo que for sujeira é contrário ao Espírito Santo. Você não vai querer mentir, porque mentir é contrário ao Espírito Santo. Você não vai querer vestir imoral, porque vestir imoral é contrário ao Espírito Santo. Você não vai querer adulterar, porque adulterar é contrário ao Espírito Santo. Você não vai querer roubar, porque roubar é contrário ao Espírito Santo. Você não vai querer fazer nada errado, porque você tem o Espírito Santo. Quem quer fazer alguma coisa errada aqui? Eu quero fazer certo. Eu quero fazer certo. Eu não quero fazer nada errado. Porque eu vivo na presença do Espírito Santo. Amém? Nós estamos na dispensação do Espírito, não estamos debaixo da lei, não. Ninguém sai daqui e diz, a igreja me proibiu de fazer tal coisa. Isso é mentira. A igreja não te proíbe de fazer nada. O pastor me proibiu. O pastor não te proibiu coisa nenhuma. Não, senhores. Não, senhores. Não. Amém. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo e queremos ter uma vida limpa. Queremos ter uma vida santa. Queremos ter uma vida consagrada. Não queremos coisas imundas. Agora você quer ver uma coisa? Como é fácil blasfemar do Espírito Santo. É a coisa mais fácil que tem, porque ele é santo. Paulo disse na leitura que fizemos na abertura do culto, e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Foi assim que lemos? Então quer dizer que há determinadas atitudes que fazem com que o Espírito Santo se entristeça. Por exemplo, olha aqui para você ver. Eu quero falar sobre isso. O irmão Brana chegou de viagem, a meia da esposa dele chegou nele e disse assim, Billy, você tem que corrigir o José, porque ele está insubordinado, não me respeita. E o José sabia que ia tomar uma coça, agarrou na perna da calça do pai e disse, pai, não me bata não, porque eu prometo que eu não vou fazer isso mais. Ele sabia que o pai ia poupá-lo. E ele agarrou e disse, eu não faço isso mais. Aí ele disse, tá bom, Meda, vamos dar uma chance para o garoto. Ele está dizendo que não vai fazer isso mais. A Meda ficou irritada, irada, e simplesmente disse, é por isso que esses meninos estão nesta condição, você não os corrige. E entrou dentro de casa e pegou a porta e pá na cara do marido. Bateu a porta na cara do marido. E entrou. E o irmão Brana falou assim, coitada, ela está nervosa. Ele falou, ela está nervosa. Pegou a mangueira e foi lavar o carro.
jogou água no para-brisa do carro e está lá com a mangueira lavando o carro, e a mulher subiu parecendo que estava com o nervo à flor da pele, brava. E ele ficou lá lavando o carro. Daqui um pouquinho, o Espírito Santo veio e falou: vai lá e pega a sua Bíblia e leia para ela onde Miriam falou de Moisés e ficou leprosa. Aí ele subiu e falou: mas senhor, disse, leia. Ele não estava pensando naquilo, o Espírito Santo disse para ele: faça. Aí ele foi lá, ela estava dentro do quarto de costura, e ele chegou e bateu na porta. Meda, ela disse: o que é? Disse: abre a porta. Não, eu estou nervosa. Disse: abre a porta, Meda. Não, não quero conversa. Ele disse: Meda, o Senhor Jesus me mandou aqui. Aí ela abriu a porta e veio e disse: Billy, eu estou tão nervosa. Ele disse: eu sei, mas ele mandou eu ler esta escritura para você. Aí ele leu a escritura para ela. Miriam ficando leprosa. E aí abraçou com ela e os dois começaram a chorar. O que é que estava acontecendo ali? Ele estava dizendo para ela que aquilo não é atitude que se faz. Você fala: isto é com o profeta, isto é com cada lar, com cada família aqui. Amém? Amém? E lá estava a irmã Brana, deitada numa cama, pronta para ser cirurgiada. A irmã ao seu lado, o médico veio, e quando o médico veio, alguma coisa tomou o lugar daquele quarto e ficou como que gelado. Sentiu-se como alguma coisa gelar aquele ambiente. E quando o médico tomou a roupa, o lençol que cobria a irmã e foi e disse: senhora Brana, o que aconteceu? Não está mais aqui. Havia desaparecido. Sabe o que foi isto? Foi uma oração. Você sabe quantas vezes males estão para cruzar o seu caminho? A oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de um irmão, a oração da igreja, a oração de um justo. Isto remove isto do lugar. Mas você vê, é tão fácil entristecer o Espírito Santo. O irmão Brana, calvo, sem cabelo, pregava, ficava rouco, comprou uma pequena peruca. O filho dele chegou perto dele e disse: papai, o senhor não quer me dizer que o senhor vai para a igreja com essa peruca? Ele disse: sim, eu vou com a peruca para a igreja. E aí ele sorriu e falou: então vou comprar uma para mim também. E o irmão Brana simplesmente não disse nada, saiu. Daqui um pouco o Billy Paul foi atrás. Ele falou: Billy, você jantou? Como estava a comida? Disse: não, não consegui jantar. Eu quero falar com você. Ele disse: se assente, meu filho. Quando o filho se assentou, ele olhou bem para o pai e disse: papai, eu queria pedir desculpa pela brincadeira da peruca que eu fiz. Brincadeira da peruca. Agora é filho respondendo pai, é filho batendo o pé, é filho engrossando o cangote. Viu? E o Espírito Santo triste com muitas ações. Muitas ações dentro das casas. Quer saber de uma coisa? A minha mensagem é de paz. Eu não quero viver em guerra com ninguém. Nem com os meus próprios filhos. Com ninguém. Eu estou procurando viver em paz. Eu às vezes falo para meus próprios filhos: tudo bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida. Vocês podem seguir em frente. Num dia desse vocês vão ficar livres do seu pai. Vocês vão viver do jeito que vocês querem viver.
vocês vão ter sua casa, vocês vão ter seu padrão de vida, porque eu quero viver em paz com vocês. Então vocês vão viver feliz e eu vou viver feliz também. O irmão Branham disse: Billy, você sabe, você pensa que aquela brincadeira você ofendeu o papai? Disse: não, Billy. Você nunca, jamais seria capaz de ofender o papai. Mas o Espírito Santo não gostou daquela sua atitude. O Espírito Santo não gostou daquela sua atitude. Isto é para os filhos, não só para os meus, isto é para todos os filhos. Agora para os irmãos. Lá estava o irmão Branham, tinha ido pescar. Ele tinha ido pescar. E uma irmã encontrou o Billy e disse: Billy, onde está seu pai? Ele disse: ele está pescando. E ela olhou bem para ele e disse: seu pai não tem vergonha de ir para a beira de um rio, pegar uma vara e pescar, enquanto existem milhões de almas morrendo e precisando que ele fosse pregar? Ele devia se envergonhar. Em outras palavras, né? Ele vive do dinheiro do povo. Pescar. Pescar. Vou falar mais uma vez. Pescar. E o irmão Branham disse assim: e aquela mulher não sabia que Deus tinha me chamado lá na beira do rio para ir pescar. Deus queria que ele fosse pescar. A mulher queria que ele fosse pregar. Mas Deus queria que ele fosse pescar. Porque lá na beira do rio, Deus queria falar com ele. O irmão Branham disse: chega um momento que esta mulher cai numa dificuldade. E vem a mim e disse: irmão Billy, eu quero que você ore por mim. Ele disse: a minha oração nunca vai servir de nada para aquela mulher. Ela ofende o Espírito Santo. Não vai resolver. Não serve. Não resolve. Agora você para um pouquinho aqui. Se para pescar, se um batido de porta, de uma porta, ofende o Espírito Santo, se uma brincadeira de uma peruca ofende o Espírito Santo, e irmãos que são capazes de parar num culto e fazer julgamento de uma mensagem que está sendo pregada, e dizer: esse pastor está pregando demorado demais, e você sabe que você precisava de ficar como Paulo ficou com sua congregação, dia e noite. Estamos vivendo muito pouco tempo juntos. Precisa-se muito mais de falar, muito mais duro, de falar muito mais. E Deus vai falando, e Deus vai falando, até que sua palavra torne parte da sua vida. Agora, se para pescar ofende o Espírito Santo, um homem tem coragem de pegar um relógio, botar na frente do pregador, mandar ele parar. O outro tem coragem de sair daqui, parar num ponto de ônibus e dizer: eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, aquela mensagem foi ridícula. Sabe o que é isto? Isto são blasfêmias contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfemar do Espírito Santo? O irmão Branham chegou a dizer, e disse: quando o Espírito Santo cai num auditório e alguém se põe ali, porque eu não quero dizer, eu não entendo Deus, eu apenas creio em Deus. Quem é o homem com uma mentezinha, com um pouquinho de massa cinza na fronte, para entender a mente deste Criador, deste grande ser? Quem pode entender? Perguntou Paulo. Onde está o sábio inquiridor deste século,
quem lhe deu conselhos, quem lhe ensinou alguma coisa, quem foi seu conselheiro. E aí ele enche o peito e diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus juízos. O que você deu para ele, para que depois você pudesse pedir de volta? Isaías chegou a perguntar, Deus, através de Isaías no capítulo 40, com quem você vai me comparar? Com quem me comparareis? Com quê? Com que grandeza? Com que dimensão? Você diz: não, eu vou olhar o universo. Deus enche os céus e a terra. O salmista diz: se eu subir às alturas, lá eu encontrarei. Se eu descer às mais baixas profundidades dos mares, lá estará ele. Se eu me meter numa caverna, eu me encontro com ele. Amém. Ele está em todos os lugares. Ele sabe o que você está pensando aí agora. Ele está olhando aí a sua mente, o seu pensamento. Amém. Como é que um homem pode tentar julgar a Deus? Eu não entendo. Mas o profeta diz: o Espírito Santo pode vir e descer na vida de um homem. E ele se pôr de pé como um, talvez até nos olhos naturais humanos. Cadê só? O irmão Breno disse: pode aumentar mais. Abre mais o microfone, pode abrir mais. Pode abrir mais. Ele diz: o Espírito Santo pode cair numa congregação, pode abrir mais, está muito baixo. Eu já não estou sem voz já. Irmãos, o irmão Breno disse: isso aconteceu muitas vezes no tabernáculo. O Espírito Santo descer numa congregação e uma pessoa simplesmente levantar suas mãos sem falar nada, levantar e andar no meio da igreja com os olhos fechados, com as mãos levantadas. E todo mundo olhando para ele diz: o que é isso? O que esse irmão está fazendo? Ele está lá. Levantou suas mãos, deu uma, deu duas, deu 3 voltas no meio da congregação, veio chorando, se assentou no lugar. A pessoa falou: aquele ali está pirado. E o irmão Brando disse: pessoas se põem a rir. E diz: e elas blasfemam do Espírito Santo e selam seu destino eterno para a perdição. Eu quero que você entenda o que é o Espírito Santo. Nós estamos falando essa semana toda sobre o Espírito Santo. Eu quero que você entenda e me explique o que é o Espírito Santo. Não há ninguém que explique. Ele age de maneira diferente, atua de forma diferente, mas faz todas as pessoas viverem uma vida limpa. Amém? É verdade. Ninguém entende quando o Espírito de Deus desceu sobre Saul e ele rolou no chão. Me explique. Me explique o dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre 120 homens, o irmão Brando disse: eles arrebentaram as janelas e saltaram pelo lado de fora. E pareciam que estavam embriagados, e a Maria dançou. Eu só sei de uma coisa: o Espírito Santo te dá coragem. Amém. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo te dá coragem. O Espírito Santo vai dar coragem, deu coragem para a moça trocar de roupa, vestir uma vida limpa, uma roupa limpa, dizer para essa sociedade podre, com namoros sujos, vulgares: existe ainda moças que vão pura para o altar sem serem tocadas, sem serem beijadas, sem serem apalpadas, sem vestirem imoralmente, porque o Espírito Santo fará isso.
Eu não posso fazer. Eu não converto nem os meus filhos. Eu não posso fazer, mas o Espírito Santo faz. É Ele que tem dado coragem para você virar as costas para esta geração podre, irmã e irmão. Sabe, para crer nesta mensagem precisa ter esta fé. Para crer nessa mensagem, quando o Espírito Santo vem no seu coração, você pouco importa com o que as pessoas pensam, ou achem, ou falem, ou digam a seu respeito. Importa agradar a Deus e não ao homem. Amém. É verdade, sim, senhores. Ele é limpo. Ele é santo. Você lembra do diácono que disse: quando o irmão Brana precisou de um óculos como eu estou precisando? Ele disse: por que você não tem fé para largar esses óculos para ler sua Bíblia? Você precisa de óculos. Como é que você diz que ora e em câncer pessoas são curadas e mortos são ressuscitados? Você não tem fé para largar seu óculos? Você precisa ter mais fé. Eu me envergonho de você como pregador precisando destes óculos. O irmão Brana não disse uma só palavra. Virou as costas e isto era um diácono. Agora é por isso que eu falei com esta semana com os meus diáconos. Tome cuidado. Viu, diáconos? Vocês tomem cuidado. Vocês chegam muito perto do pastor. Vocês vão ter facilidade de ver falhas. Mas há facilidade para morrer também. Como é fácil dizer, mas por que isso? Por que é isso? O irmão Brana disse: uma semana depois nós sepultamos aquele diácono. Morreu. O Espírito Santo não gostou. Quando eu falei quinta-feira, olha, venham trabalhar, mas venham adorar. Não fiquem aí fora, não conversem. Não trate o culto de maneira irreverente. Não trate as coisas alheias. Não faça nada para Deus dessa maneira. Eu estou falando com vocês. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho consciência do que estou falando. Você está aqui trabalhando, mas adore a Deus. Você sabe quantos diáconos eu já enterrei? Mortos. Vocês sabem. Não foi só aqui, não. Sabe o que é? Nós estamos precisando de uma mente nova. Nós todos estamos precisando de uma mentalidade nova. Nós estamos precisando de entrar neste 2000 pensando diferente. Não se considere experiente, não se considere conhecedor, não se considere hábito. Não, pare aí um pouquinho. Nós estamos precisando do crente mais velho. Tem gente que eu tenho 20 anos de mensagem e andando pela sua própria cabeça. Deixa Deus tomar conta da sua mente. É hora de consagrar a mente de novo para Deus. Dizer: Senhor, me dá uma mente nova, pura, limpa. Não deixe o diabo manchar sua mente, não.
Quando um homem tem sua mentalidade, age por sua própria cabeça. Eu quero lembrar, o irmão Branham pregou a mensagem: não te estribes no teu próprio entendimento. Isto é uma desgraça na vida das pessoas. Para aí um pouquinho. Quantas pessoas entristecem o Espírito Santo? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero pedir só uma coisa para você. Você não pense que é fácil. Eu sei com o peso que eu estou lutando. Mas eu tenho coragem. Eu tenho coragem de chamar você para fazer uma reconsagração da sua mente para Deus. Eu não sei se você tem coragem de reconsagrar sua mente. Quem quer que Deus pense através de você? Quem aqui quer sair daqui dizendo: Senhor, eu não quero pensar as coisas que eu pensava antes. Eu quero pensar como o Senhor pensa a partir de hoje. Se isto vai chocar com minha mãe, com meu pai, com meu amigo, com o meu colega, com o meu namorado, com a minha namorada, com a sociedade, com o mundo, não me importa, mas eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero colocar minha mente em Ti. E eu quero que a minha mente seja usada para o bem de hoje em diante, Senhor. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Escuta, irmão. Escuta, irmão, irmã. Você tem pensado tantas coisas que não são da vontade de Deus. E você tem vergonha delas. Você fala: pastor, o senhor está dizendo que eu nunca mais vou ter um mau pensamento? Não, eu estou dizendo que cada vez que um mau pensamento vier na sua mente, com facilidade você vai jogar ele fora, porque você estará com a mente de Deus. Minha mente foi consagrada para Deus. Mas meu amigo não vai me entender, isso não importa. Eu estou desafiando você nesta hora. Você sabe quem é que ditou os pensamentos desta sociedade? É Satanás. Quem ditou o namoro, quem ditou a veste, quem ditou esses programas imorais, quem ditou o costume da sociedade, a maneira como eles agem e atuam, isso tudo é diabo. Mas Deus pensou, o profeta falou, e eu creio. Ah, se todos pudessem pensar nesta hora. Agora eu quero mais adiante, eu quero seguir com você agora. Quantos têm coragem aqui de reconsagrar sua boca para Deus? É um ano novo. Eu não quero saber do que ficou lá no 2000, não. Eu quero saber o 2001 agora. É isto que você precisa. Paulo disse: eu faço uma coisa, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para as que estão diante de mim. Eu não creio em virar a página. Viramos a página do ano 2000, não, viramos a página, nós queimamos a página. E eu não quero saber o que eu falei, o que eu pensei de errado. Eu quero saber que daqui para frente eu vou falar certo, eu vou pensar certo. Deus está aqui.
É o mesmo Deus. É a mesma palavra. Olha a sua boca. Espera um pouquinho. Quantas vezes você foi falar uma coisa que você sabe que aquilo não deveria ser falado e o Espírito Santo falou no seu coração: não fale isso não. Não fale isso não. E você daqui um pouquinho você insiste, passa por cima dele e fala a si mesmo. Você sabe que pecar não é fácil. Você tem que passar por cima da sua própria consciência. Você tem falado muitas coisas que você sabe que não são corretas. Você tem falado muitas coisas que você sabe que não deveria falar. Você tem coragem de reconsagrar sua boca para Deus nesta hora? É um ano novo. Ano novo fala de novas esperanças. E os seus olhos, irmãos? E os seus olhos, irmãos? E os seus olhos, irmãos? Eu quero saber se você tem coragem de dizer: minha mente é do Senhor, minha boca é do Senhor, meus olhos são do Senhor. Você sabe quantas vezes você já entristeceu o Espírito Santo? Com olhares, com palavras, com pensamentos, com ações, uma maneira descaridosa de agir. Ô mulher, ô marido, ô filho, ô marido, isto é paz. Isto é o que Deus está querendo dar para a sua vida. Nós vamos para a ceia, mas vamos pensando em coisas limpas. Agora, acima de tudo que você tem feito, quantos têm coragem de abrir todas as portas do coração? Não deixar nada agora, nenhuma reserva, nenhum quartinho fechado, abrir tudo. O que está errado na sua vida, os desejos, as coisas que você ainda não teve coragem de abrir mão. Você tem coragem de abrir e dar o seu coração para Jesus? E convidá-lo: Senhor, eu quero consagrar o meu coração para Ti. Eu quero ter hábitos limpos. Você quer o Espírito Santo morando na sua vida? Sua mente tem que ser limpa, seus hábitos têm que ser limpos. Obrigado, Senhor. Quantos querem? Por favor, com os olhos fechados. Quantos querem isto na sua vida? Não, filho. Não, filha. Não, irmão. Não seja porco, não. Não tenha hábitos sujos na sua vida, não. Não queira nada imundo, não. Nós estamos falando de Espírito Santo. Quer levantar sua mão comigo agora?
Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quer consagrar sua vida neste ano de 2001. Não importa se você é pioneiro aqui na igreja, não importa se você chegou e foi batizado hoje. Quer consagrar sua vida ao Senhor Jesus. Não importa se você entrou aqui a primeira vez, se você foi batizado, se você não é crente. Quer consagrar sua vida ao Senhor Jesus. Eu gosto de Deus. Eu gosto de Deus porque Deus não gosta de rezas. Deus ouve corações sinceros, honestos. Quer você abrir sua boca da sua maneira e orar agora. E dizer: Deus, eu quero ter uma vida limpa. Deus, eu quero ter um pensamento limpo. Deus, eu quero ter um coração limpo. Deus, eu quero ter minhas mãos limpas. Deus, eu quero ter meu corpo limpo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Não volta para casa a mesma pessoa, não. Não volta para casa a mesma pessoa, não. Limpa a sua vida, limpa a sua vida. Dê valor, Deus dá valor em você. Deus não quer você sujo. Deus não quer uma igreja suja, Deus quer uma igreja limpa. Foi isto que nós ouvimos aqui nesta hora. Deus quer um povo limpo para habitar no meio deste povo. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero que você abra a sua boca agora. Você que quer ter uma boca limpa, comece este ano e diga comigo a glória, glória a Jesus. Diga bem alto, glória a Jesus. Escuta, quando você for ficar nervoso dentro de casa, irmã, eu podia chamar aqui todas as famílias, casal por casal, dizer: não faça isto mais.
Podia chamar os filhos aqui e dizer: não façam isso. Viva uma vida limpa. Não faça da sua casa um chiqueiro de porco, não. Mas quando você for tentado a fazer qualquer coisa errada, você vai lembrar. Eu quero que você se lembre disso. Por isso eu estou falando assim. Por isso eu estou falando assim. Quando qualquer coisa errada vier no seu caminho, você vai lembrar que na primeira noite do ano 2001, aqui na passagem do ano, você abriu sua boca. Você abriu sua boca. Eu quero que você lembre que você gritou glória a Jesus. Não grite dentro de casa com a sua mulher. Não grite, não brigue, não discuta. Não faça isso. Lembre-se, lembre-se, eu reconsagrei minha boca. Quando vier um pensamento sujo, você diz: eu não aceito isso. Aleluia, eu tenho o Espírito Santo, eu vou pensar de maneira limpa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos gritar bem forte: glória a Jesus. Grite mais forte: glória a Jesus. Aleluia.